Irmão Marcos, não tendo um templo, aonde eu pagarei os meus votos? E as minhas crianças, como aprenderão a servir a Deus? Paz seja convosco. Essas perguntas são recorrentes. É como nós sempre falamos. Nós vivemos, desde que nascemos, sobre o domínio das denominações, do sistema religioso. Nos acostumamos até o ponto de chamar uma denominação religiosa de igreja, erradamente. Igreja, ela é espiritual, são 2 ou 3 reunidos no amor de Cristo. O prédio é um templo feito de pedra. Nós sabemos que o verdadeiro templo que Deus habita é o homem. Quem diz o homem diz a mulher. Aliás, eu já tenho falado várias vezes para os irmãos, e quando estava dentro do templo de pedra, eu rogava para que um pródigo aparecesse, alguém muito necessitado, para que naquele dia pudesse ter palavra, nós pudéssemos aurir uma comunhão maior, uma inspiração, pois Deus só se manifesta quando existe alguém realmente sincero e puro, limpo de mão e puro de coração. Não significa que é uma pessoa íntegra, não é isso, íntegra segundo os seus olhos, mas todas as vezes que você confessa diante de Deus os teus erros, reconhece e se arrepende, ali está manifesta a presença de Deus. O Senhor se inclina, vamos dizer assim, como naquela parábola que Jesus fez, dos 2 homens que se aproximam de Deus. Um bate no peito e dá graças porque não é pecador como aquele outro que está ali do lado. E o outro pede misericórdia, pede compaixão por ele ser um homem pecador. E o Senhor pergunta para os seus discípulos, quem foi justificado? Eles não precisaram pensar muito. Sempre o que se humilha é exaltado, sempre o que se arrepende é justificado. Então, irmãos, nós estamos cheios desses exemplos nas Escrituras Sagradas. Agora, quanto ao pagar os votos, por isso que nós somos chamados de filhos da Igreja Católica. O que nós falamos votos na Igreja Evangélica é as promessas que é feita na Igreja Católica. Não deixa de ser uma barganha. Se tu me fizeres isso, Deus, eu te faço isso, isso ou aquilo. Por um pouco de tempo, como nós sempre falamos, irmãos, isso funcionava e funcionou. E para alguns talvez até ainda funcione. Mas para aqueles que estão chegando à iluminação, à luz da verdade, e o Espírito da verdade o está iluminando, isso já é ultrapassado, já passou. Já não tem mais razão de ser. Nós não precisamos mais fazer barganha com Deus quando nós nos sentimos uno. E é esse o sentido desse movimento, de nos unificar com o nosso Pai, a ponto de o seu desejo ser o nosso desejo, de o seu sonho ser o nosso sonho. Então não tem necessidade de eu fazer algum rogo ou algum voto, pois eu sei que aquilo que é da vontade de Deus se manifestará. Se em algum desejo eu tenho alguma vocação, alguma inspiração para fazer alguma coisa na terra, eu sigo aquela inspiração. Eu acredito nas vocações. Para muitos, vocação espiritual, vocação é só espiritual, né? Aquela ou eclesiástica, vamos dizer assim, do padre, do ancião, do cooperador, do diácono, do pastor, isso é vocação eclesiástica. Mas isso não quer dizer que só isso seja uma inspiração de Deus. Um bom economista, um bom engenheiro, um médico aplicado, também tem uma vocação divina. Para mim, eles são também vocacionados. Através de uma vocação profissional, muitas pessoas são beneficiadas. Eu já falei e torno a falar, não existe ciência fora de Deus.
quando as escrituras declaram que a ciência se multiplicará, não está dizendo que ela se multiplicará fora de Deus. Toda ciência vem de Deus. Eu já contei aqui no canal que um irmão cego teve um arrobo e foi levado a um lugar aonde tudo que acontece na Terra, ou tudo se manifesta em matéria de tecnologia, é projetado nesse lugar. Pois ele viu desde uma agulha até de peças de aeronaves, de foguetes que atravessarão o espaço sideral e até de alguns utensílios que a nossa própria geração não alcançará. Então não existe nada fora de Deus. O homem nunca pode se arrogar, isso daqui foi o homem que fez. Às vezes nós temos esse arrobo quando vemos um avião cortar o céu e falar, olha onde o homem chegou. Olha onde Deus levou o homem. Na realidade, nunca estamos sozinhos. Nunca fazemos nada por nós mesmos. Se alguém se arroga isso, é na sua própria ignorância ou arrogância. Mas na realidade, sempre estamos sendo auxiliados. Então, um economista hábil que projeta um negócio, tem muitos irmãos que vão na igreja para buscar a palavra, para abrir um negócio, para fazer um negócio. Olha bem, irmãos, Jesus, numa das suas parábolas, ou dos seus sermões, ele diz que ninguém engendra uma guerra, ou vai contra um exército, se antes não calcular o seu poder de guerra, a quantidade de pessoas. Ninguém começa uma edificação se não tiver planejado se ele vai conseguir terminar aquela edificação. Jesus já falava em economia. Então, isso que nós vemos nas igrejas são aberrações. Como eu já falei para os irmãos, que por um tempo parece que funcionou. Para alguns, mas para a maioria não. Muitos tiveram dissabores. Muitos, é claro que quando você tem uma derrota, você não conclama ela. Quando você tem uma vitória, os quatro ventos ficam sabendo, porque você tem aquela alegria de conclamar aquilo que aconteceu de bem para você. Mas quando nós sofremos uma derrocada, geralmente guardamos silêncio, nos guardamos para si mesmo, porque nós só nos manifestamos quando tivemos êxito. Ninguém levanta num testemunho, ou às vezes já aconteceu, mas geralmente é depredado. Quando alguém levanta no testemunho e diz que pediu alguma coisa e não foi atendido. Pode ser que em algum momento acontece isso, mas naquele mesmo momento aquela pessoa é julgada. Ela teve a sinceridade de falar aquilo. Então isso acontece muito. Em muitos aspectos nós não tivemos êxito naquilo que nós buscamos, naquilo que nós insertamos, no empreendimento que nós trabalhamos. Mas isso nós ocultamos dentro de um cômodo do nosso ser e fica arquivado ali. Mas as coisas que nos acontecem e que nós tivemos êxito, então nós glorificamos, nós manifestamos. Então isso, irmão, por um pouco de tempo pode ter sido válido para alguém, mas chega um momento que você começa a perceber que tudo está sobre as ordens do nosso Rei, que tudo que tinha que ser feito foi feito, que tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez, e que nós vivemos no lucro da vida humana, manifestando uma possibilidade de Deus. Nós estamos aqui porque Deus quis, não porque nós quisemos. Em algum momento, no Espírito nós falamos, eu vou na terra fazer isso ou fazer aquilo. Não, nós somos colocados aqui com um objetivo. Nós temos um propósito. E esse propósito, ele está implícito em nós. E é isso que nós temos que descobrir. É isso que nós temos que dar valor e dar força. Verificarmos essa potência que existe, essa vocação, esse lado forte que se manifesta. E esse é um sinalizador. É por aí que você deve ir. Você tem habilidade com a música,
e deixa a música para fazer qualquer outro tipo de trabalho, você vai ser sempre uma pessoa infeliz. Ou se você é das ciências exatas e vai fazer artes, também vai ter dificuldades, não vai se sentir realizado na vida. É isso que nós temos que ensinar para as crianças. Quantas vezes as crianças são direcionadas? Na própria igreja, o que nós vemos, quando a irmã falou, né? E as nossas crianças, como que vão ser ensinadas? Como que elas vão ser ensinadas? Eu vi que nessas escolas, as escolas nas igrejas, até mesmo na congregação, eu vi lá uma escolinha com púlpito, com os banquinhos de um lado, o banquinho do outro. Um garoto ser chamado de anciãozinho, o outro de cooperadorzinho, uma irmãzinha da obrinha da piedade. O que é isso? Senão direcionamento, ensinando a criança a ser um membro denominacional, aprender a hierarquia eclesiástica daquela comunidade, daquela denominação. Isso é aprendizagem do Evangelho? Isso é chamar a vocação que existe no ser humano? Ou é direcionar? Ou é congelar? Ou é formatar? Ou é padronizar? Ou é robotizar? Então, na realidade, nós já viemos com uma vocação. E a verdadeira escola, ela chama esta vocação. Esta seria a verdadeira escola. Não sei se já existe algum movimento assim, alguma sala de aula nesse sentido. Mas essa seria a verdadeira educação. Do mestre ou professor que está à frente de uma sala de aula, perceber as vocações e direcionar os seus alunos e fortificar eles nas suas vocações. Tenho certeza que nós teríamos muito mais êxito, muito mais sucesso em todos os empreendimentos que nós insertarmos. Então, eu não vejo isso, irmã, que perguntou, e as nossas crianças? Nós estamos carentes da verdadeira educação. Eu creio que no futuro próximo isso pode ser resolvido. Esse movimento e outros que estão acontecendo, mesmo na área da educação, está revelando que existe um investimento em todas as áreas da vida humana, que o céu está se aplicando. Quando eu falo céu, eu falo essa região celeste, como nós falamos no início, aonde se projeta todas as coisas que vão acontecer, estão trabalhando a nosso respeito. Isso que Jesus dizia sempre: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então, sempre nós não estamos sozinhos. Sempre tem alguém trabalhando ao nosso respeito nesse sentido. Então é isso, irmão. Eu creio, irmãos, que não vai chegar um tempo que não vai ter necessidade mais de se fazer votos, de se fazer promessas, de fazer juramentos. Nós vamos estar tão afins, tão ligados a nosso Pai, que não veremos mais nós e Ele, mas seremos um só, num só objetivo, num só desejo, uma só alma, um só espírito. Essa é a evolução da consciência. Assim também como as nossas crianças terão escolas realmente que respeitarão a vocação humana. Nós respeitaremos todas as realizações humanas como divinas, como vocações divinas. Nenhuma ciência é fora de Deus. Evoluiremos sobremaneira por conta do esclarecimento a respeito de que não existe separatividade, que as vocações fazem parte de um plano de Deus, que toda a nossa vida, tanto aquilo que nós chamamos como material, como espiritual, como profissional ou como de entretenimento, é um culto a Deus. Aquilo que até nós menosprezamos e achamos sujo, veremos que é mais puro e limpo do que nós imaginávamos. É um desdobramento da consciência, é uma iluminação coletiva que está acontecendo. Por isso que eu sempre falo, Deus não está levantando mais um homem só, Deus está levantando um povo que está sendo iluminado, que está percebendo as mudanças dentro de si e fora de si, que não se satisfaz mais com as migalhas
mas está buscando o alimento sólido. Não se satisfaz mais com o leitinho, está buscando um leite, um alimento sólido, substancial, porque sabe que precisa para a próxima fase da manifestação dos filhos de Deus. Então é isso, irmãos. Não vamos nos preocupar aonde nós iremos pagar um voto. Vamos identificar em nós uma unidade tal que nunca mais precisaremos fazer voto nenhum. Não vamos nos preocupar mais aonde nossas crianças vão ser ensinadas. Não vamos mais terceirizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E vamos perceber e chamar a vocação que Deus já colocou nelas. E respeitar isso. Se tem que ter algum rogo, alguma oração, é nesse sentido. Senhor, Tu me deste esta criança, esse filho, essa filha. Faz-me entender e saber a sua vocação, para que eu possa o ajudar a desenvolver isto que já existe nele, a fortalecer isso que já é forte nele, para que ele possa ter êxito e ser feliz. Não venha passar pelos limites, pelas derrocatas que eu passei, mas que a sua vida seja corroborada pelos bens de uma liberdade, do ir e vir, do manifestar as riquezas que Tu colocou dentro do ser humano, sem limites, sem barreiras, com um propósito só, do Seu nome ser glorificado em nós, do Teu rosto resplandecer no nosso rosto. Deus abençoe a todos, ficam com Deus.